Então, a gente podia começar com uma prática curtinha. Deixa eu ver uma coisinha aqui, ó. No livro físico, que é mais fácil de andar. Daqui a pouco a gente chega na metade. Não, demora ainda. Tá bastante andando. Então, vamos lá, vamos fazer uma prática. Vou tentar seguir uma prática orientada pelo Norman Fischer aqui. Fechar o microfone de todo mundo, para ninguém chegar chegando. Então, encontre uma postura confortável. Então, vai se então trazendo atenção para o corpo, sentindo o apoio do corpo onde você estiver, sentado, deitado. Então, comece a acompanhar a respiração, só notando a inspiração e a expiração acontecendo. O ritmo da respiração, bem de leve. Você pode ter uma sensação de estar repousando a sua atenção nas sensações da respiração. Com uma ênfase maior em repousar do que em se concentrar com esforço nas sensações da respiração. Então, bastante leveza, de uma forma bem relaxada. Apenas nota a respiração, o ritmo da respiração. Então, em cada respiração, procura fazer contato com uma experiência de completude. Acho que mais nada é necessário. Inspira e expira. E nota que quando você respira, é oferecido para você exatamente o que você precisa. O ar que você precisa. Ele é suficiente. Nota isso. Você recebe o suficiente para respirar. Isso normalmente passa despercebido para nós. Mas nota como as respirações são completas. Sinta o contentamento com cada respiração. Nota que todos os momentos são assim. Em todos os momentos nós recebemos o que nós precisamos. Para o nosso corpo continuar vivendo.
Todo momento contém o seu próprio contentamento. Então, essa é uma prática sugerida pelo Norman Fischer nesse capítulo que nós estamos estudando agora. Vai devagarzinho, você pode abrir os olhos. Voltando aqui para o nosso espaço. Simples e bonita essa prática, né? Simplesmente se dá conta, né, de que a gente recebe o ar. A gente acha tão natural, né? Até que não seja mais, né? E a gente começa a... verdade, né? Era natural. Então, a gente pode desfrutar disso. Então, fofuras, vamos continuar nosso estudo? Nós estamos, então, no segundo capítulo, né? Da segunda perfeição, a perfeição da conduta ética. Então, vou compartilhar com vocês. A gente terminou, lembra, a perfeição da generosidade. E se a gente precisasse lembrar brevemente de qual era a visão, né, do Norman Fischer para a generosidade, a gente poderia se lembrar de uma abertura completa, né, que acolhe a vida do jeito que ela é, do jeito que ela vem, né? Essa perfeição da generosidade, assim. E agora a gente está nesse tema da perfeição da conduta ética. Então agora ele vai falar sobre os preceitos, ou votos, né? A gente poderia traduzir também como votos isso aqui. Então, a prática da perfeição da conduta ética tem 3 aspectos. Primeiro, uma contenção, conter algo, né? Evitar algo. Então, notar e checar o egoísmo, o autocentramento, consciente e inconsciente, que é contraproducente para o amor próprio real e para o amor aos outros. O autocentramento é aquela experiência de que nós somos separados completamente dos outros e que nós precisamos de algo só para nós, né? Essa experiência, ela evita, ela impede uma experiência mais profunda de conexão, né? De pertencimento, de compartilhar, né? Segundo, o desenvolvimento da virtude, ou seja, cultivar qualidades positivas internas, combinadas com a conduta externa, e que vai além da restrição, né, de evitar comportamentos que sejam contrários a isso, até o encorajamento e aumento de uma paixão interior pela bondade e cuidado. E terceiro, uma alegria completa do Bodhisattva em beneficiar os outros. Amar, ajudar, sem um sentido de restrição, de contenção, ou uma necessidade de desenvolver a virtude. Então, tem esse ensinamento inicial do Buda, né? Evite fazer o mal. Primeiro, pelo menos, né? Como diz o Lama Santa, que eu acho muito engraçado o jeito que ele explica. Tem uma metáfora linda do surgimento do Bodhisattva, que talvez você já tenha ouvido falar, né? O Lama contar isso, que é o nascimento da flor do lótus, né? Então, a flor do lótus, ela nasce a partir do lodo, né? Aquela sujeirada, assim, úmida, cheia de água, e daí brota aqui a haste da flor, a flor vai desabrochar livre de toda essa sujeirada que tem no fundo, onde a raiz dela está plantada ali, né? Então, essa é uma metáfora para o surgimento do Bodhisattva. O Bodhisattva, ele surge a partir do lodo, né? Ele enxerga o sofrimento, a confusão, ele chora por isso, né? Ele tem uma empatia com essa experiência, ele está em contato com todo o sofrimento de todos os seres, com as lágrimas de todos os seres, tudo isso é o lodo, né? Aí o Lama Santen diz que, vamos supor que
você tá lá no lodo, né? Então, como todo mundo, você tá ali, girando pra lá pra cá, tomando bufa da vida, né? Não sei nem mesmo entender muito direito. Aí vamos supor que você começa a estudar, começa a entender, nossa, Sansara, é isso aí, não dá para esperar nada diferente disso, né? Essa é a experiência do Sansara. Então, vamos supor que a gente ouve os ensinamentos sobre isso e a gente começa a brotar uma vontade, um desejo de se livrar de tudo de uma vez só, não de ficar tentando resolver o lodo, né? Tentar, sei lá, limpar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, botar um perfuminho para ficar mais cheiroso, né? Ou um corante para ficar mais colorido, né? Vamos supor que a gente fala, não tem jeito, quero, ó, sair fora dessa experiência do Sansara, né? E aí você vê que todo mundo está ali junto, você quer ajudar as pessoas a, né, a saírem daquilo também. E aí surge, então, a haste da flor do lótus, que se eleva acima daquele lodo, né? E aí, quando você começa a desenvolver as habilidades para ajudar os outros seres também a brotar, né, a florescer ali a partir daquele lodo todo, então é quando surge então a flor desabrochada, com os meios hábeis, né? Então, isso é uma metáfora para o surgimento do Bodhisattva, né? Super bonita, eu acho, essa metáfora, né? Por isso que a flor de lótus aparece em muitos lugares, assim, dos ensinamentos budistas, né? Porque ela tem verdadeiramente essa característica, né? De surgir a partir do lodo. Ela não surge numa terra maravilhosa, bonita, nutritiva, ela surge naquela, né, do lodo. E então, sem lodo não há lótus, né? Tem acho que um livro até do Thich Nhat Hanh que chama Sem Lodo Não Há Lótus, né? Uma metáfora bem bonita. O Vassante fala assim, primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de atirar lodo na cara do coleguinha. Porque tá todo mundo ali no lodo, né? A primeira coisa que a gente precisa parar de fazer é querer ficar tirando lodo na cara do outro, porque tá todo mundo ali. Por que a gente vai fazer isso, né? Afundar, afogar o coleguinha no lodo, né? Então seria essa primeira contenção que o Norman Fischer está falando aqui, né? Parece besta isso, parece simples, mas não é muito simples, não, né? Porque a gente nem reconhece o lodo, na verdade. A gente acha que a gente está vivendo, né? Que essa é a vida, enfim. A gente não reconhece o lodo, né? Que a gente não reconhece que está todo mundo nessa experiência e às vezes a gente quer afogar o outro no lodo, né? A gente também está lá e a gente quer dar uma afogadinha no coleguinha no lodo, né? Porque ele está um pouco abusando um pouco demais da sorte, né? Então, mas esse é o primeiro ensinamento do Buda, não causar mal ao coleguinha, não jogar lodo na cara do coleguinha. Aí o segundo ensinamento do Buda é trazer benefício, né? Então, se você, pelo menos você não joga lodo na cara do coleguinha. Aí, se você puder, você começa a ajudar o coleguinha a ver que está no lodo, né? Fazer alguma coisa boa, né? Trazer benefício para o coleguinha. Joga lodo, se culpa por jogar, se afoga junto. Jana, não é simples realmente, né? A gente não reconhece que está no lodo, a gente acha... Não, tem pessoas que constroem um castelinho de lodo, né? E também não acham que está construindo castelinho de lodo, né? Acham que estão fazendo uma coisa muito espetacular, mas é um castelinho de lodo, né? Ai, ai, a gente tem que dar risada, né? Porque é essa situação da gente. E vocês imaginam, às vezes eu fico pensando assim, os lamas, né? Os mestres assim que enxergam isso, né? Que realmente enxergam o tempo todo. Porque a gente pode, capaz que a gente discutindo aqui, a gente fala, putz, é mesmo, né? A gente está naquela rodinha do rato, assim, na ratoeira, né? Correndo naquela esteirinha, achando que vai chegar em algum lugar, mas está naquela esteirinha. Às vezes a gente tem umas... É mesmo, né? O que tem... A vida parece que não tem muito sentido, né? No Sansara, assim, as coisas parecem que não fazem muito sentido. Para que eu vou me matar tanto? Porque no fim eu vou morrer mesmo e tudo isso vai ficar para trás. A gente não vê muito sentido em construir coisas materiais. A gente às vezes tem esses insights, mas daqui a pouco a gente esquece, começa
né? Cuidar da nossa vida, como a gente diz, né? Mas imagina os mestres que têm essa visão clara, tipo, que nem a gente tem clareza de qualquer coisa, assim, vamos supor, sei lá. Aí eu tenho certeza que se eu pegar isso aqui e soltar, vai cair. Cai, né? Então, vamos supor que os mestres têm essa mesma clareza. Parece muito, que é muito óbvio para eles, né? Que os nossos esforços todos, se forem só externos, se a gente se preocupar só com isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Imagina eles vendo as pessoas brigando por causa disso e matando por causa disso. Imagina o que eles não sentem de compaixão por nós, né? De pensar, nossa, não precisa de nada disso, né? Deve ser uma coisa assim, como diz o Lama Lola, é inevitável sentir compaixão quando eles enxergam isso, né? A nossa situação. É inevitável. É que nem criança quando cai pirulito no chão, assim, que chora e sofre, não sei o quê. A gente fala, não, não. A gente vê que é só o pirulito que caiu no chão, mas a criança está no maior desespero, o pirulito caiu no chão. Então a gente quer, né, consolar aquela criança, tipo, não faz mal que o pirulito caiu no chão, por isso não tem importância, eu te dou outro depois, né? É uma coisa inevitável, eu acho. Mas eles têm essa sabedoria de saber que é só o pirulito que caiu no chão, né? E a gente não tem. Então, ainda que a gente enxergue a dor que é perder alguma coisa, né? A gente não enxerga que aquilo não tem muita importância mesmo, né? Enfim, tem muita coisa muita coisa para a gente andar aí, né? Mas então, o primeiro ponto dos preceitos, que é para nós mesmos, para proteger o nosso próprio caminho, né? Então, a gente conversou na semana passada, né? Que os votos, os preceitos, eles não são mandamentos, né? Como é em outras tradições, assim, coisas que você não deve fazer. Assim. Você voluntariamente faz os votos, entendendo que aqueles votos vão proteger o seu próprio caminhar, vamos dizer assim, né? Para um lugar que você quer ir, né? Então é uma coisa completamente voluntária. E se você não vê sentido naquilo, você simplesmente não assume aquele voto. Não, não. Beber para mim não faz mal. Não tem problema nenhum. Por exemplo, nos votos laicos, né? Não intoxicantes, não usar intoxicantes. Porque a gente lembra que eu contei até a história do monge lá. Se você bebe, você abre a porta para todas as outras besteiras que você faz, né? Quem já bebeu na vida sabe do que eu estou falando. Né? Tudo parece que faz sentido quando você bebe, né? As coisas mais imbecis do mundo fazem muito sentido, né? Então, tem esse probleminha, o álcool, né? Mas são super voluntários, né? Então, o primeiro ponto seria esse, os votos de não causar mal, né? Aí, em seguida, se você consegue fazer isso, em seguida você vai procurar trazer coisas que ajudem os outros, que beneficiem os outros. E, por fim, uma alegria completa do Bodhisattva em beneficiar os outros, né? Amar e ajudar sem um sentido de contenção ou uma necessidade de desenvolver virtude. Os Bodhisattvas estão além da virtude, né? Eles estão cultivando a perfeição da virtude. Vocês lembram disso, né? Não tem alguém fazendo alguma coisa por outro alguém. Então, é a vacuidade das 3 esferas, que a gente viu lá no capítulo sobre generosidade. Então, eles vivem expansivamente, de modo amoroso, como o próprio caminho. O caminho deles é esse, como o seu mais excelente caminho de vida. Originalmente, os ensinamentos do Buda, nos sutras, né? Era isso, era não causar mal aos outros, trazer o benefício aos outros e treinar propriamente. Aqui, nessa versão aqui, como o Norman Fischer está apresentando o caminho do Bodhisattva, né? Então, esse terceiro ponto seria treinar no caminho do Bodhisattva, propriamente, né? Esse seria o treinamento da mente. Aqui tá calor agora, danado aqui. Então, depois do refúgio nos 3 tesouros, os próximos 3 preceitos do Zen, chamados de preceitos puros, representam esse processo de 3 passos da conduta ética. Faço o voto de me abster da má conduta, faço o voto de cultivar a conduta benéfica e faço o voto de beneficiar todos os seres. Interessante, porque como eu disse, né, nos sutras, o terceiro voto aqui seria de treinar propriamente.
Mas tá bom, cada um faz o voto que deseja fazer, né? Então, muito, muito bom isso. Beneficiar os outros seres também, obviamente, é uma forma de treinar a mente, né? Uma forma mais, na verdade, mais elevada de treinar propriamente. Então, o primeiro desses 3 votos é evitar a má conduta. Então, ser um bodhisattva é ser um bodhisattva em treinamento, com um longo caminho à frente, né? Lembra que o Norman Fischer fala que o ideal do bodhisattva é um ideal. É como se ele não pudesse mesmo ser alcançado, mas ele é o norte do bodhisattva, né? Agora temos impulsos egoístas e de autopreservação. Temos cobiça, nós somos avarentos, medrosos, territorialistas. Isso é normal. Nós não podemos fingir que somos melhores do que somos. Fingir é pernicioso. Todas as formas de desonestidade com nós mesmos impedem a prática da conduta ética. A gente precisa, a Jetsuma sempre fala isso, a gente precisa ser honestos com nós mesmos, né? Significa olhar para aquilo que a gente tem vergonha de contar para o outro, né? Que a gente não conta nem para ninguém, a gente faz conta que nem vê, que sente, que faz, né? O que age desse jeito, assim. A gente precisa admitir essas faltas, essas falhas para nós mesmos, né? Com amor. Não é com um chicotinho na mão, pronto para, né? Ah, você egoísta, pensou só em você mesmo nessa situação. Não é isso. É. Mas é reconhecer para poder transformar, né? Com amorosidade. Senão, como diz a Christine Neff, né? A Christine Neff é uma pesquisadora sobre autocompaixão, ela fala que se a gente não for gentil nessa investigação, ao admitir os próprios erros ou as próprias falhas que nós vamos ter infinitas vezes no caminho, porque o caminho é longo, como diz o Norman Fischer, né? Se a gente não for gentil com a gente mesmo, a gente certamente vai tentar evitar, porque não é seguro perceber os erros, né? A gente mesmo se massacra. Eu já contei um monte de vezes que eu, antigamente, de verdade antigamente, porque isso não acontece mais comigo. Isso eu tenho, assim, eu fico feliz de pensar nisso, reconhecer, exatamente, a Jana falou, reconhecimento. Eu fico feliz quando eu lembro disso, mas antigamente, quando eu fazia alguma besteira no trabalho, aquelas coisas que você fala, meu, que idiota, como que eu fui errar isso? Eu tinha enxaqueca na hora. Não era uma coisa assim, de noite, depois do fim do dia, vou ter uma enxaqueca. Não, parecia que era um botão que eu apertava, surgia aquela enxaqueca daí, ia durar 3 dias aquela enxaqueca, assim, um negócio impressionante. Era um sistema, era um chicote interno impressionante, assim. Então, a gente pode ter vários mecanismos assim, a gente precisa reconhecer, né? O quanto a gente é cruel com a gente quando a gente erra, né? Quando percebe que erra, assim. E ir desarmando isso, para que seja seguro a gente perceber que erra, né? Para que a gente possa daí falar, meu, cara, olha só. Porque a gente pode olhar para a gente e falar, eu não sou uma pessoa egoísta. Eu não me reconheço como uma pessoa egoísta. Mas pode ser que, por exemplo, não sei, o egoísmo, o autocentramento, ele tem várias formas de se manifestar. Então, a gente pode ter um certo autocentramento, um certo egoísmo com o nosso tempo, por exemplo. Alguém quer falar com a gente, quer conversar, quer, sei lá, contar um problema, e a gente está se sentindo bem, então a gente não quer ser atrapalhado pelo problema do outro. Isso é um autocentramento. A gente até pode botar um limite, falar, agora não, né? Não, hoje não sei o quê. Mas o fato é que é um autocentramento, né? É como se a gente não quisesse dividir o nosso bem-estar, que poderia eventualmente ajudar o outro. Então, tem várias formas, né? A gente poderia olhar para a nossa vida e tentar identificar amorosamente e também, assim, não achar que também agora eu preciso, então, mesmo abrir mão de todas as minhas reservas, de todas as minhas defesas, não é isso, né? Mas pelo menos reconhecer, né? Pelo menos ir vendo quando que dá para abrir mão, quando não dá, tudo bem, né? Mas ir reconhecendo essas formas mais sutis de autocentramento. A Cris escreveu, vivemos em uma cultura que nos leva a acreditar na perfeição, na disputa. Pois é impossível,
Impossível, infelizmente, né? Mas então, é impossível também a perfeição nesse caso aqui, é uma perfeição diferente, né? Não é uma perfeição que vai vir de ser melhor que o outro. É uma perfeição que vai nos levar a transcender qualquer tipo de competição, qualquer tipo de disputa, qualquer tipo de egoísmo, né? Mas ainda assim é o ideal. Então, como está dizendo Norman Fischer, é um caminho longo, a gente vai se atrapalhar muitas vezes, né? E se a gente não tiver bondade com a gente mesmo, gentileza, a gente vai desistir. Porque a gente vai falar, meu, esse negócio não é para mim, que se dane. Vou viver minha vida desse jeito, que se dane. O negócio é para budistas, esses malucos, esses budistas aí, não tem nada a ver comigo. A gente vai desistir, porque parece que não dá, né? A gente vai ficar acumulando derrotas, né? Uma hora a gente vai desistir. Então não é esse o ponto. Então, a prática da conduta ética começa com reconhecimento de que algumas vezes nós temos que restringir os nossos impulsos. Então, a gente está falando ainda, né, de restringir ações, assim, de impulsos, de atitudes, né? A prática contínua nos dá olho para ver o que é benéfico para nós mesmos e para os outros e o que não é. Queremos acentuar o que é positivo e eliminar ou ao mesmo cuidadosamente reduzir o negativo. O primeiro preceito puro nos incita a praticar dessa maneira. O Geshe Pende, que é um professor muito querido, que sempre dá ensinamentos na Tibet House, né? Ele fala que às vezes o praticante ele quer fazer práticas muito elevadas, assim, né? Muito complexas, de Vajrayana, ou então cultivar a compaixão, a bodhicitta, compaixão por todos os seres, né? Mas ele nem hesita em gritar com o outro, dar um esporro em alguém que está do lado, assim, né? Então é disso que se trata esses preceitos de restrição, sabe? De restringir coisas que parecem simples, meio banais, assim, de tipo de perder a paciência com quem está perto da gente, que a gente perde, né? Está acostumada a dar uma gritada aqui, uma gritada ali, porque as pessoas estão acostumadas com você. Mas não é uma boa coisa. Isso é uma das não virtudes, né, nos ensinamentos budistas, é fala áspera. É falar, gritar com o outro, assim. Aquilo machuca o outro. Dói no coração do outro, né? Diz o Geshe Pende. Aquilo machuca o coração do outro. Naquele momento, no momento que você dá um grito com alguém, a Marina teve que sair. No momento que você dá um grito com alguém, aquilo fere o coração da pessoa, né? Ainda que seja besteira, no instante seguinte ele esqueceu, né? Mas aquilo dói no coração da pessoa. Quando o Geshe Pende falou isso, aquilo me comoveu tanto. É como se naquele momento que a gente solta um grito ou fala de uma forma dura com o outro, aquilo desse uma machucadinha no coração do outro, sabe? Então, essas coisas pequenas, assim, a gente precisa cuidar, sabe? É isso, né, o caminho do Bodhisattva. Não é uma coisa... É também, mas não é só uma coisa grandiosa, né, que parece que é muito elevada. Né? Não é, as coisas pequenas, as ações pequenas nossas, né? Do dia a dia, com as pessoas que estão do nosso lado. Isso é um super treinamento, né? Super importante, porque faz muita diferença. No fim, faz muita diferença, né? Pro outro também. Então, é isso. Primeiro nós queremos acentuar o que é positivo, eliminar ou ao menos cuidadosamente reduzir o que é negativo. O primeiro preceito puro nos ensina a praticar dessa maneira. O segundo preceito puro é o outro lado da moeda. É desenvolver a virtude e fazer o bem. Normalmente nós pensamos que fazer o bem é realizar atos bondosos, fazendo doações à caridade, apoiando boas causas, agindo com gentileza e por aí vai. Esse preceito certamente quer dizer isso, mas também significa sentir prazer genuíno em fazer o bem. Não somente fazê-lo por obrigação, percebendo como gratificante, satisfatório e agradável, mas que delícia poder ajudar, né? Fazer o bem também inclui especificamente desenvolver virtudes que vêm diretamente de atos e rituais abertamente religiosos. Se você foi criado num contexto de qualquer religião, provavelmente você foi ensinado a encarar a ida à igreja, ao rezar,
como uma atividade solene e séria. Mas as práticas espirituais são, de fato, tão desafiadoras e envolventes quanto qualquer outra coisa, provavelmente ainda mais. Então, praticar esse preceito é notar, ampliar, fortalecer o nosso amor e deleite na bondade em todas as suas formas, inclusive nas atividades religiosas. Você poderá até sentir prazer na restrição, né? Quando começar a praticá-la. Restringir-se de atividades não edificantes ou danosas não é um sacrifício, mas sim um prazer. E mais ainda, é um prazer fazer algo benéfico. Então, isso é bonito, porque mais do que não fazer alguma coisa negativa ou fazer alguma coisa positiva, é notar isso e se alegrar com isso, né? Porque essa alegria, isso vai nutrir, vai servir de combustível para a gente continuar fazendo isso, né? Tem um prazer, tem uma alegria. Cada vez que, sei lá, você costumava agir de um jeito meio com alguém, cada vez que você consegue fazer diferente, de verdade, do coração, você fala, meu, consegui lidar de outro jeito, né? A gente precisa notar e se alegrar para aquilo poder nos alimentar, né? E quando a gente consegue fazer alguma coisa boa também, se nutrir da alegria que aquilo traz, né? Esses dias teve eu não sei se alguém acompanhou aqui, mas teve uma palestra super legal. Na verdade, foi meio que uma atividade no fim, com uma monja, que é nossa amiga. Ela fez a formação do curso do CIB, do Cultivating Emotional Balance no México, né, em 2013, a Tenzin Choki. E ela, uma americana que tem uns 4 metros de altura, assim, ela é super grande, mas ela é muito grande, sabe uma pessoa grande, assim? Mas ela é super delicada, uma coisa super interessante de ver. Ela é uma delicadeza gigante, assim, muito bonita ela. E ela foi muito engraçado, porque a gente tem uma amiga em comum, né? Tinha já uma amiga em comum. E essa minha amiga, quando eu fui fazer o treinamento, ela falou assim: Ah, você vai conhecer a minha amiga. Ela falou para mim, né? A minha amiga, monja venerável Tenzin Choki, você vai adorar, não sei o que, não sei o que. E falou para ela também: Ah, você vai conhecer uma amiga minha, Jeane, você vai adorar, não sei o que. Aí quando a gente chegou, eu esqueci aquilo, né? Mas aí quando a gente chegou na sala, no primeiro dia de treinamento, ela sentou na minha frente, né? E aí a primeira dinâmica era de uma pessoa, em duplas, assim, uma contava as coisas para a outra e tinha que apresentar a outra, né? Então, por exemplo, ela contava a vida dela para mim, algumas coisas, eu tinha que me apresentar como se eu fosse ela, né? E ela virou para mim, e nós fizemos essa primeira dinâmica juntas, assim. Aí quando ela começou a falar, eu falei: Ah, você é amiga da Carla? Ah, é, tá. A gente já se reconheceu, já ficou amiga de infância naquele momento, assim, né? Ela é uma querida, assim, uma pessoa incrível. Ela é monja do Lama Zopa faz muito tempo, né? Da Sangha do Lama Zopa. E ela deu uma palestra anteontem ou ontem. Não sei nem que tô tão perdida com esse feriado louco aí que aconteceu. Acho que foi ontem. Hoje é o quê? Quinta? Não, foi terça. Ela deu uma palestra e ela comentou nessa palestra. Ela já participou várias vezes do lugar, então as pessoas do lugar também conhecem ela, né? Mas ela falou que uma coisa muito importante que ela percebeu, dando muitos treinamentos sobre compaixão, foi que a gente precisa sentir. A Karine fez o CCT com ela. Ela é professora também do CCT. Ela é professora do CIB, ela é professora do CCT e ela é professora também do programa do Lama Zopa. Ela é professora de tudo que aparece, porque ela vai recolhendo essas ferramentas e ela é incrível, né? Então, mas ela estava falando que uma das coisas importantes para a gente notar o limite das nossas ações positivas é o quanto aquilo está nos alegrando, sabe? Que fazer qualquer ação positiva, seja compassiva ou qualquer coisa, generosidade, quando aquilo começa a pesar, a gente tem que dar um passo para trás. E não parar de fazer, mas ver o que está errado naquela ação, né? O que não tá certo ali? A gente está sentindo que passou do nosso limite, como é que a gente pode se revigorar, reenergizar, se recompor, para poder, então, depois oferecer o que a gente estava tentando oferecer para o outro, né? Eu acho isso muito importante, sabe? Especialmente na nossa cultura, assim, sei lá, na nossa cultura, quando a gente, e no nosso caminho também, né? Porque a gente está se propondo a fazer uma coisa diferente,
que a gente não foi treinado desde criança, assim, nesse ambiente budista ou, né, com esses valores, assim. Pode ser que não sejam valores que a gente tinha meio que deixado de lado. Então, quando a gente resolve adotar esse caminho, que não era nosso originalmente, assim, a gente resolve adotar isso, a gente pode ter situações em que a gente passa um pouco do ponto, né? E aí ela fala que essa alegria, esse contentamento, assim, essa alegria pode ser uma medida disso, né? Que não é pra gente, obviamente que não é uma medida pra gente se falar, isso aqui não dá para mim mesmo, então vou ficar na minha zona de conforto para sempre, né? Não é, é dar um passo para trás e ir devagar expandindo, né, esse raio de ação compassiva nosso, vamos dizer assim, né? Mas essa alegria é uma boa medida, mas que é uma coisa também que a gente precisa cultivar, né? Porque pode ser que a gente tenha crescido, eu tinha um problema assim para me livrar também, que era assim, quando meu pai era meio duro comigo, né? A gente já conversou. Ele fala, tudo que eu fazia de bom, ele falava, não fiz mais nada que obrigação. E eu cresci com aquilo, não fiz mais nada que obrigação, então eu nunca comemorava nada, assim, nunca me alegrava com nada do que eu fazia direito, né? Sempre assim, é isso mesmo, não fiz mais nada que obrigação, né? Então, tá bom, não é para ir para outro oposto e ficar, sou demais, sou demais, sou demais. Não é isso, mas é se alegrar com o que você faz de bom, né? Que é bom também você fazer isso, porque te alimenta, né? Então, talvez seja uma coisa que a gente precise cultivar. E quando aquilo faltar, pode ser um sinal de que a gente passou do ponto, né? O que vocês acham, pessoal? Faz sentido isso para vocês? Estão muito quietinhos hoje. Estou falando muito, né? Então, tá bom. Então, vou seguir mais um pouquinho. Então, o terceiro preceito puro é o preceito do Bodhisattva, que é viver para beneficiar os outros. Isso significa que tudo que você faz ao seguir os 2 primeiros preceitos, tá todo mundo achando que faz sentido. Debs. Então. Não fez mais nada que obrigação, né, Debs? Então, a gente precisa resgatar essa alegria de fazer coisas legais, né? Fazer coisas boas, assim, pra gente mesmo se nutrir com isso, né? Então, o terceiro preceito puro, então, é tomar esse caminho de fazer o bem e de não causar mal, tomar isso como a própria vida, viver para isso, viver pelos votos, como diz a Aroshi Jornal-Fax, né? Isso significa que tudo que você faz, ao seguir os 2 primeiros preceitos, você faz com o sentimento e a motivação de beneficiar os outros. Então, essa é a resposta para a pergunta da Cris aqui no bate-papo. Seria também olhar para a motivação? Seria, né? Mas aqui, o que ele está dizendo? A nossa motivação é evitar atrapalhar a vida dos outros e procurar ajudar quando for possível, sempre que for possível, né? Essa é a nossa motivação. Então, para os bodhisattvas, a conduta ética é simplesmente cuidar dos outros, que inclui a si mesmo, e agir a partir desse sentimento de cuidar dos outros. Então, é interessante, porque a gente pode pensar que a conduta ética é alguma coisa que é dura, né? Que é restritiva, que é meio que um código que a gente precisa seguir, mas não é. São simplesmente ideias, né, de como a gente poderia cuidar dos outros. Às vezes falta ideia para a gente, né? Ou às vezes a gente não reconhece que agir de uma determinada forma não é cuidar do outro. Então é isso, é simplesmente cuidar dos outros, né? E agir a partir desse sentimento. Os 10 últimos preceitos Zen delineiam o tipo de conduta que desejamos restringir e o que queremos incentivar. São versões mais detalhadas dos 2 primeiros preceitos. Tradicionalmente, os 10 preceitos são ações a não fazer. Então, não matar, não roubar, não mentir, por aí vai. Mas há alguns anos, vi uma versão atribuída a Aroshi Kobunchino, um sacerdote zen japonês da nossa família Soto Zen, chamada de 10 preceitos da mente pura, que refletem o comentário do mestre Zen Dogen sobre os preceitos.
Aliás, deixa eu falar uma coisa antes que eu me esqueça, porque ele falou aqui do mestre Zen Dogen. O mestre Dogen é um dos maiores mestres da tradição Zen budista, né? E tem um filme no YouTube sobre a vida do mestre Dogen chamada Zen. É lindo. Quem não assistiu, assista, porque ali dá para a gente entender um pouco do Zen, né? Dessa tradição linda que é o Zen. O Zen vive atravessando a nossa vida. Não sei de vocês, mas vive atravessando a minha vida, né? A própria Roshi de Halifax, né? Obviamente, né? O Thich Nhat Hanh. O primeiro livro budista que eu li foi de Thich Nhat Hanh. E aquilo me ganhou. Falei, é isso aqui, né? Eu não sei como é que eu não virei uma praticante zen, sabe? Eu ia lá quando eu morava no Rio de Janeiro, viu, Rick e Marcinha? Eu morava no Rio de Janeiro e eu queria encontrar uma sanga zen, né? Assim, uma sanga budista. E o zen era o que eu tinha conhecimento, assim, eu conhecia um pouco, né? Aí eu ia nos encontros que era lá no Lago do Machado, numa salinha que tinha 2x2, mais ou menos, assim, né? Num andar lá no prédio do Lago do Machado. E daí era uma farmacêutica também que cuidava da sanga. Mas era tipo umas 5, 6 pessoas, sei lá. Aí você chegava lá, imagina, eu trabalhava na Baixada, lá em Guadalupe eu trabalhava. Morava na Barra nessa época. Eu ia da Barra até o centro lá, até o Lago do Machado, é bem centro, mas ia até o Lago do Machado, longe para burro, para entrar nessa salinha. Aí a gente entrava, né? Aí ela cumprimentava todo mundo, como vai, como vai, como vai? Todo mundo sentava em roda, 5 pessoas sentavam em roda, e ela falava assim, um por um, você sentou essa semana? Aí a pessoa, sim, não, tá. Você sentou essa semana? Você sentou essa semana? Muito bem, aí, pum, batia o sino, todo mundo virado para a parede, pum, batia o sino, 40 minutos de zazen, aí, pum, batia o sino, tchau. Era assim a prática. E eu adorava ir naquele lugar, adorava. Então, o Zen sempre dá umas cruzadas na vida da gente. O Lama Santen, caso vocês não saibam, ele era praticante do Zen, né? Antes de encontrar o Shagyu Rinpoche, ele era praticante do Zen. Então, o Zen tá por perto, assim, da gente, ainda que a gente não se ache praticante Zen, né? Então, assistiu o filme, vocês vão gostar desse filme do Mestre Dogen. A André postou aqui, ó. Obrigada, querida. Sempre tem uma pessoa rápida aqui que acha as coisas, né, na internet. Obrigada, meu amor. Eu vou abrir aqui já para poder postar lá no WhatsApp. A vida do Mestre Dogen. É isso aí. Bueno, então, fechando parênteses do Mestre Dogen, vamos voltar aqui. Então, nessa versão japonesa, né, desse sacerdote Zen Hiroshi Kobun Shino, ele então reflete o comentário do mestre Zen Dogen sobre os preceitos. Então, nessa versão, Shinoroshi declara os preceitos tanto no positivo quanto no negativo. E a minha versão é baseada na dele. Faço o voto de proteger a vida, não matar. Faço o voto de receber o que me é dado e não roubar. Faço o voto de respeitar os outros e não praticar a conduta sexual inapropriada. Faço o voto de ser verdadeiro, de não mentir. Faço o voto de praticar a clareza, não intoxicar meu corpo e mente, ou a de outros. Faço o voto de falar com bondade, não difamar. Faço o voto de falar com modéstia, não elogiar a mim mesmo à custa dos outros. Faço o voto de praticar a generosidade e de não ser possessivo com nada. Faço o voto de praticar a bondade amorosa e não cultivar a má vontade ou a maldade. Faço o voto de cuidar dos 3 tesouros e poli-los, acho, né? Polir os 3 tesouros, ou cuidar muito bem das 3 joias. Então, agora ele vai falar de um por um aqui, né? Vamos ver até onde a gente vai aqui nesse capítulo. Então, primeiro faço o voto de proteger a vida e não matar. Então, se eu me importo com a vida, naturalmente eu quero respeitá-la e protegê-la. Por que matar? Até mesmo um inseto sem necessidade. Em vez de pisar sem pensar numa aranha, eu a percebo como outro ser precioso, muito similar a mim e que merece viver. Por que comer um monte de animais se eu não preciso? Por que não os respeitar como se as suas vidas importassem? Por extensão, esse preceito significa que é nosso desejo promover a vida na interação com os outros. Amá-los, respeitá-los, ajudá-los a viver e prosperar em vez de estimular a sua negatividade. Então, proteger a vida não só proteger o corpo dos seres, que é
que é uma coisa muito importante que a gente pode fazer, né? Inclusive das baratas. Teve uma vez, eu tinha aflição de barata, né? Eu tinha, quando era pequena, aconteceu de estar lendo um livro na casa da minha avó, uma pantalona, e daí eu tava com o livro na mão assim, aí eu senti uma coceirinha assim na perna, e eu bati com o livro assim para, né, para passar a coceira. Era uma barata que tinha entrado dentro da minha calça, né? Quando eu bati, eu matei a barata dentro da calça. Aquilo me deu um trauma de barata, né? E eu tinha um horror. Aí comecei a, né? Virei budista. Entrei pro budismo, né? Brinco. Entrei pro budismo e comecei essa história de não matar bicho, não matar barata, não matar insetos, não sei o quê. Ai, vou ter que enfrentar essa coisa da barata algum dia, né? Não vou poder matar mais esses bichos. Como é que eu vou fazer? Porque eu salvava, daí eu já estava meio bem, assim, salvava os insetos da minha casa, mas barata era desafiador. Aí teve uma amiga nossa da Sanga de Floripa que falou assim, um dia para mim, já tinha ouvido várias coisas do Dalai Lama falando, quando você olha para uma barata, você podia pensar, essa aqui é a mamãe ou é a filhinha? Então você já vai, né, desarmando e criando um amor pela barata. Mas teve essa fala dessa minha amiga que foi preciosa para mim. Um dia tem que falar isso para ela, acho que ela nem sabe disso. A Lê, de Floripa. Ela fala assim, imagina só que tristeza você ter um corpo que só porque ele é meio feio e ele é meio nojento, todo mundo quer matar você. Aquilo, gente, aquilo me deu um treco. Eu nunca mais matei barata depois que eu vi aquilo. E agora eu salvo a barata do mesmo jeito que eu salvo qualquer outro bicho, assim. Do chinelo da minha mãe, no caso, né? Porque aqui na minha casa, minha mãe não concorda muito com essa ideia de mamãe e filhinha, esse negócio para ela. Não... Então, ela, se ela puder, ela mata, né? Aí eu pego e salvo da minha mãe. Salvo a barata da minha mãe, né? Mas por que a gente faz isso, né? É feio para nós, exatamente. Só porque é feio a gente mata? Daí tem, assim, se é que o bicho causasse doença, mas não é nem o caso. É muito louco, né? Como a gente, sei lá, a gente cisma com uma coisa, né? Com os bichos que a gente elege para ser feio, sei lá eu. E aí quer matar, como assim? É muito engraçado isso daí, muito louco. Escorpião, escorpião. Não, escorpião também é um bicho que pode causar um estrago, né? Mas você pode muito bem pegar o escorpião. A gente faz isso no SEBS, né? Aqui em São Paulo a gente não tem escorpião. Eu nunca vi escorpião perto de mim aqui, na minha casa. É, fantástica mesmo. É da Alice, você deve conhecer ela, essa Alessandra Pizzigotti, Pizzigatti, acho. Faz assim, se colocar no lugar da barata. Só porque eu sou feia, eu vou... Tá ferrado, né? Todo mundo querer matar a gente porque a gente é feio, porque a gente é nojento, horrível. Só por isso, né? Então, o escorpião também a gente faz isso no SEBS, sei lá, nos lugares onde eu encontrei escorpião, também a gente salva os escorpiões, pega o escorpião e joga no meio do mato, porque também não quer estar no meio da gente lá. Ele também deve estar falando, meu, como é que eu vim parar aqui? Ele não quer ficar no meio da cidade, né? Ele quer ficar no meio do ambiente dele lá. Então a gente não mata de jeito nenhum escorpião também, nem cobra, nem bicho nenhum desses que acabam aparecendo perto da, sei lá, da cidade nossa lá, né? Leva pro mato. Mas, tá bom, a gente precisa, sei lá, ter uma habilidade para fazer isso, né? Como é que a gente vai se colocar em risco? Pacificar a relação com esses bichos, falar com elas, a gente suma fala isso, né? A gente suma fala assim, quando você tem uma infestação de cupim na tua casa, sei lá, ou de formiga, não sei, ela fala assim, você precisa dar uma última chance para esses bichos. Você fala assim, olha, você precisa ir para um outro lugar, porque aqui você está me incomodando. Você pode ir para outro lugar? Daí você dá uma última chance para as baratas, para os bichos, sei lá. Mas aí você não mata, né? Ela não fala, bom, mas se o bicho não for embora, você pega e mata, né? Ela não fala isso, né? Ela fala, você cria um meio hábil, assim, para levar os bichos pro ambiente deles, né? Aliás, é isso, né? Nós é que invadimos, é o que a Carmen tá falando, nós é que invadimos a praia desses bichos aí, né? Aí a gente é tão autocentrado, que a gente mata, né, os bichos. A gente fez isso com os índios, né? Por que a gente não vai fazer com barata, né? A gente fez isso com índio, né? Com os donos da terra,
Como é que a gente não vai fazer com barata, né? É se esperar que é mais fácil fazer com barata. Mas essa discussão, vocês veem que é profunda, né? Fungos são bichos também. São bichos também. Bom, mas aí também a gente corre o risco de cair numa discussão que não tem fim, né? Porque a gente vai ter sempre uma pegada, a gente não vai conseguir nunca ser perfeito nisso, né? Mas a gente intencionalmente, ou por simplesmente porque não gosta do bicho, a gente não mata, né? Se é um bicho que está matando o nosso filho, a gente mata, né? Porque é isso, a gente respeita a vida humana preciosa, mas caso contrário, não tem, né? Não, a gente não faz isso por intenção, assim, né? Por prazer. Também comer animal por prazer, também é uma coisa bem discutida no budismo. Muitos professores já, assim, declararam guerra contra o comer carne, né? Então, é um tema para a gente pensar, assim. De novo, não é um mandamento. A Débora estava escrevendo isso, o que da carne, comer carne, né? Então, comer carne é isso também, né, gente? O fato é que os bichos morrem. E a Jetsuma fala uma coisa que dói no coração. A gente não come carne porque a gente precisa. A gente come porque a gente sente prazer de comer carne, né? A gente gosta do gosto da carne. Então, ó, eu não quero estragar o apetite de ninguém aqui, né? Mas o fato é que se a gente começar a refletir sobre isso, não dá para desver isso, né? Não dá. Mas a gente pode não querer fazer isso, né? A gente pode querer continuar comendo carne, sei lá, por alguma razão, por prazer, certamente por prazer, né? Muito dificilmente é por uma questão médica. Às vezes é, né? Mas é bem difícil. Teria outras possibilidades, né? Na Revolução do Altruísmo tem um capítulo falando sobre o comportamento altruísta entre os animais. É muito incrível. Na Revolução do Altruísmo, no filme, né? Você está falando, né, Marcinha? Bom, no livro também, mas no filme também. Ele fala sobre o comportamento altruísta entre os animais. É muito legal. Quando estudamos, nós refletimos... Você está falando do livro, então, acho. Porque vocês estão estudando o livro, né, em grupo. E quando estudamos, nós refletimos sobre essa sensação de que a gente desconhece a riqueza do mundo animal e pressupõe a nossa superioridade. Ah, é? Não. É absurdo, né? Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou dar um link, eu vou passar um link para vocês. Espera só um pouquinho, deixa eu terminar dele aqui, daí eu falo do link que eu vou passar. Porque tem uma mulher chamada Temple Grandin. É uma mulher que é autista, mas ela é incrível. Tem um TED dela também, mas o TED dela vocês podem encontrar na internet, né? Mas tem um filme sobre a vida dela que não tem lugar nenhum e que alguém, eu não lembro quem agora, acho que foi a Juno Ozaki, a minha amiga hacker preferida, porque ela acha esse negócio para baixar. Não é hacker, não. Essas pessoas que acham o filme para baixar, sabe? Num negócio que eu nunca vou entender, que chama Torrent. Eu não consigo entender o que é essa entidade aí. Mas eu sei que ela baixou o tal do filme. É um filme sobre a vida dela, que não tem mais disponível em lugar nenhum. Por isso que eu também distribuo sempre que eu posso, né? Eu vou passar o link do Dropbox para vocês baixarem. Então, eu vou passar e vocês baixam, porque uma hora pode mudar de lugar e não consigo mais, vocês não vão conseguir mais baixar. Mas é um filme sobre a vida dela. Como é que ela desenvolveu um sistema de matar bicho, porque ela pensou assim, bom, vou matar de qualquer jeito, né? Esses pobres, esses bois aí, essas vacas, então que seja da forma mais compassiva possível. E ela criou uma autista, criou um sistema compassivo de matar esses bichos e é usado na maior parte dos matadouros americanos, eles usam o sistema dela. Então, salvar escorpião e matar boi, galinha, peixe não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não faz sentido, pessoal. É assim, é uma coisa que em algum momento a gente vai precisar olhar, por várias razões, inclusive a bendita da mudança climática, né? Então, é uma coisa que uma hora a gente vai ter que olhar para isso, sabe? A alimentação também é hábito e dá para mudar, com certeza dá para mudar. E se a gente quiser mesmo, pessoal, não é difícil, sabe? Porque se a gente... Ai, não gosto de ficar falando isso porque parece que é pregar budismo, mas não é isso. Não é pregar veganismo, nem pregar vegetarianismo também. Mas o ponto é que se você olhar para um pedaço de carne como sendo um pedaço de um bicho, não dá para comer aquilo, sabe? É um negócio que se a gente quiser, a gente muda. A gente pode fazer um esforço de enxergar diferente e daí o resto é fácil. Assim, não vira nenhuma contenção que você sofre para cumprir aquilo, sabe? É difícil. Não consumir... Pois é, o veganismo também. Não, recomendação budista é pelo menos vegetarianismo, né?
veganismo um pouco mais complicado, às vezes logisticamente mesmo, mas pelo menos o vegetarianismo. Tem um livro do Mathieu Ricard só sobre isso, só sobre vegetarianismo. O Ed está falando que matou, retirou do vaso uma planta, um cogumelo. Depois eu vi o Doc Fungos Fantásticos e fiquei mal. Os fungos são seres sencientes, né? Não são plantas, né? Existem algumas discussões sobre a segurança alimentar que colocam a importância da presença dos animais, consumo de carne. Existe, cá. Mas para você é o caso, assim. Para mim também não é o caso, sabe? Então eu entendo que existe. Não é o caso. A única coisa é que eu acho que sempre a gente tem que pensar como que isso vai chegar em pessoas que às vezes estão numa situação diferente da nossa, né? Eu acho que Cara, mas a gente a aqui. gente que está na cidade, que tem condições a. Porque, assim, o próprio vegetarianismo, a gente precisa de complemento, né? De suplemento alimentar, precisa de coisas que não estão disponíveis a todas as pessoas em todos os Não lugares. precisa de complemento suplementar, assim, tipo, de alimentos suplementares. Precisa ter uma dieta balanceada com ou sem carne, né? De qualquer É. jeito, uma dieta balanceada. É, Eu não. eu É isso acho assim, aí. eu Esse é o como livro do Mathieu opção, Ricard. eu não, eu evito o consumo de carne muito, assim, mas realmente eu já, por trabalho, pela área que eu sou envolvida, eu tomo muito cuidado, porque não é para todo mundo que é tão simples essa logística, e muitas Tá bom. vezes a presença do animal na agricultura familiar, ela possibilita as pessoas terem uma condição alimentar muito melhor do que sem, né? Uhum. E aí, logicamente, que existe a discussão de botar um animal para trabalhar para você, tem um monte de questões, né? Mas é isso, assim, como que a gente possibilita. Porque a outra opção, eu acho que muitas vezes as pessoas não pensam, é que uma vida totalmente vegana, se você está consumindo um alimento que vem dessa agricultura de grande escala, com uso de adubo químico, com uso de veneno, com uso de um monte de outras coisas, você, na verdade, está prejudicando muito mais seres do que se você consumir de uma agricultura orgânica que depende de animais, mas que ele também mantém um equilíbrio natural muito maior do que a agricultura tradicional, que você consegue manter talvez um veganismo com a agricultura tradicional, porque a agricultura ela sempre depende de nutriente, né? Não tem como fazer agricultura sem nutriente. Então, ou você faz isso de forma natural, como é feito na agricultura orgânica, nos sistemas agroflorestais, sistemas que dependem de questões naturais, e aí você depende de animais, né? E aí esses animais eles vão se reproduzir, vai ter um excedente, e ali naquele contexto as pessoas vão se alimentar e aquilo vai ser importante para a segurança alimentar daquelas famílias, ou você vai para o alimento tradicional, grande escala, consegue produzir muitos vegetais com adubação química, sem vida no solo, sem nenhuma condição habitável para nenhuma outra espécie. Então, assim, não, eu só acho assim, não é simples. Não, não é Né? simples. Nós estamos falando de voto do Bodhisattva, a gente não está falando de sistemas econômicos e nada disso, né? A gente Não, está mas é falando de porque prática espiritual. esse outro cultivo de alimento mata muitos animais. Mata, é o que eu falei, não tem como não ter pegada. Agora, o sistema de matança de animais para consumo de carne bovina, de aves, é cruel. É muito cruel. Mas é que isso é a mesma coisa que agricultura de larga escala, né? É pecuária e criação de ave de larga escala também. Aí o problema é essa questão da origem e como a gente consome nosso alimento, né? De onde vem. Uhum. Seja como for, a escolha é individual aqui, né? A gente não está propondo nenhuma mudança de nada, na verdade, né? É muito. A gente está falando de votos, né? Então é isso, fofuras. Vamos encerrar nossa prática hoje. Então eu vou postar lá no nosso grupo o link do Dropbox do filme sobre a vida da Temple Grandin. E daí vocês baixem, porque é isso, né? Qualquer hora pode, sei lá, mudar por alguma razão ali. E mudar. Eu vou
pegar todos esses links que vocês estão postando aqui. Deixa eu... Animal Liberation Book. E vou postar lá. É uma discussão, né? Vocês veem como é uma coisa complexa realmente, né? Porém, individualmente, acho que é uma reflexão que vale a pena, sabe? Vou postar já esse do Sérgio, para não esquecer. E eu vou postando os links que a gente foi comentando aqui. Então, vamos fechar um pouquinho, vamos fechar o nosso estudo, fazendo uma dedicação de que qualquer reflexão, qualquer insight que a gente possa ter tido, que a gente tenha, que a gente possa trazer mais luz para as nossas ações, que a gente possa adotar na medida que for possível para nós, na nossa situação, na nossa vida, os votos de não causar mal, de trazer benefício e de transformar nossa mente, para poder de verdade abraçar o ideal do Bodhisattva, da forma que for possível para cada um de nós. A gente pode dedicar também esses méritos para que as pessoas todas, para que todos os seres possam também seguir um caminho de lucidez, de amor, de compaixão. Muito bem, chuchus. Então, queria lembrar vocês, não sei se eu postei nesse nosso grupo, mas na madrugada de terça para quarta, terça para quinta, ó, na madrugada de terça para quarta, o Dalai Lama vai falar com nós, com os brasileiros. Vai ser o evento do Dalai Lama com o Brasil, né? Era para ele vir para cá, né? Nesta época que ele estava convidado para vir para o Brasil. Obviamente, ele só vai vir pelas ondas da internet, né? Para o nosso computador. Então, à 00:30, da terça para quarta, em todos os canais de YouTube, Facebook, da Palas Athena, da Tibet House Brasil, qualquer um desses canais, vocês vão ouvir o Dalai Lama conversando com a gente. Então, com a Lia Diskin, né, com a professora Lia Diskin, com a Elisa Cossasa, que vai coordenar toda a conversa, e muitos convidados brasileiros que vocês vão ver lá, né? Certamente pessoas que vocês conhecem ali como convidadas no Zoom, e daí o Dalai Lama conversando com a gente. Tá bom, meus amores? Então, boa semana para vocês. Muito obrigada pela presença, pela discussão, por tudo. Tá bom? Obrigada, Gê. Boa semana, amores. Obrigada, Gê. Obrigada, beijo. Beijo. Boa semana a todos. Obrigado. Obrigada, Zene. Tchau, querida. Beijo.